Bom, apresentar, né, a nossa convidada, quem está nos assistindo aí na TV Mundo Mix já viu que ela já está aqui nos estúdios da Mundo Mix, é a Lina Valéria. Lina é empresária, facilitadora, líder do Empretec Sebrae ONU, palestrante e mentora. Lina também é autora do programa denominado Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores. Bora fazer, né, acontecer aqui nos estúdios da Mundo Mix esse bate-papo e a gente vai extrair da Lina tudo para melhorar essa relação pais e filhos. A gente já começou, né, Thiago? Não, Nós dois aqui já começamos. Já temos as consultas prévias aqui, né? Para tirar da Lina tudo que a gente puder do programa, né, Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores. Lina, bom dia, bem-vinda aos estúdios da Mundo Mix. Bom dia, Fernanda, Thiago, ouvintes. Eu agradeço o convite, feliz de estar aqui de novo para falar desse tema que é tão importante para todos nós. Com certeza. Agora, o que te inspirou, né, a criar esse programa Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores? Fernanda, o que aconteceu? Na verdade, eu sou especialista em desenvolvimento do comportamento empreendedor. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E eu sou apaixonada por esse tema exatamente por ver a transformação que ele faz na vida das pessoas. Porque é você desenvolver o seu comportamento, é uma forma de se colocar diante da vida, independente da sua profissão. E como eu sou especialista, o que aconteceu? Eu levei para os meus filhos, desde novos, algumas competências, porque é a minha área. E aí levei isso de uma forma leve para o dia a dia, prática. E aí quando foi uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, quando começou a pandemia, tinha até muitos memes na internet, os pais não aguentando os filhos, né? Assim, não é não aguentando os filhos, é muitas atividades em casa e com muita dificuldade de acompanhar, estressados. E eu comecei a ouvir isso muito, eu te confesso que eu sentia o contrário. Eu tinha muita tranquilidade. Isso não quer dizer que meus filhos sejam perfeitos, não quer dizer que eu não tenha preocupações, que eu não erre, que eu não tenha dificuldades, não é isso. Mas eles têm, sim, algumas competências mais desenvolvidas. E aí eu estava num momento muito tranquilo, comecei a perceber isso e comecei a sentir assim, gente, eu podia levar isso para mais pais. Eu gostaria que mais pais estivessem sentindo isso. E aí foi muito interessante, porque aí eu falei, bom, eu vou então desenvolver alguma coisa, né, assim, claro, pegando muito do que eu tinha feito com eles. E foi muito interessante, porque aí, quando eu tive essa ideia, eu chamei os meus dois filhos separadamente, há uns anos atrás. Eu sabia que tinha levado isso para o dia a dia deles, mas eu queria entender se eles sentiam também que tinham crescido nesse ambiente. E aí eu te confesso que teve um momento marcante. Outro dia eu estava num evento e perguntaram assim, qual foi um dia que te marcou muito, né? A gente tem vários, né? Nascimento dos filhos e tal. Mas esse dia foi muito interessante porque eu perguntei para o mais velho e se ele sentia que tinha crescido nesse ambiente. A resposta dele foi assim, mamãe, eu sou a sua maior testemunha. E isso me deixou muito, muito emocionada, na verdade. E o mais novo falou, mamãe, era isso mesmo? Você sempre falava isso, você falava aquilo, você fazia isso e tal. E aí, a partir disso aí, eu desenvolvi, e aí fiz mentorias piloto, eu queria certificar que aquilo ia trazer realmente resultado. Depois, palestra, cursos, né, workshops piloto. E assim, com resultados sensacionais, assim, que realmente me realizam muito. Então, dentro dessa sua fala, Lina, a gente pode tirar que comportamentos empreendedores, né, que funcionam ali na vida comercial, né, das pessoas, isso funciona também dentro dos lares, na educação dos filhos? Fernanda, sua pergunta é sensacional. Na verdade, existe uma dúvida, que é o seguinte, muitas pessoas acham que quando a gente fala comportamento empreendedor, ele está ligado a ser empresário, a formar um filho para ser empresário, e não é nada disso. Comportamento empreendedor, ele é performance. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa, imagina, se ela tem mais disciplina, se ela é mais comprometida, se ela assume as responsabilidades pelos erros, pelas dificuldades, pelos acertos também, dentre outras coisas, se ela tem mais autonomia, se ela tem mais autoconfiança, isso vai fazer diferença na vida dela, para o que ela quiser fazer e para qualquer fase da vida. Imagina uma criança ou adolescente que tem mais autonomia e mais autoconfiança. A vida dele é mais leve, dos pais também é mais leve. Então isso faz diferença para qualquer pessoa, para qualquer profissão e para qualquer fase da vida. Só que o que acontece?
Se isso faz tanta diferença, por que não desenvolver desde cedo? Isso vem muito mais fortalecido e faz muito mais diferença desde a infância. Lina, eu acho que é importante também para o rádio ouvinte, né? Porque a gente já tem assim uma base conceitual, e mesmo a gente que às vezes estuda, procura saber, a gente também às vezes fica um pouco confuso, mas é interessante o rádio ouvinte entender também o que é empreender. Porque a gente escuta empreender, empreendedor, só comércio, igual você acabou de falar, né? Comércio. Mas o que é empreender? Principalmente num ambiente familiar. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala em empreender, ele se remete muito à questão de vender, de criar um negócio, mas aqui a gente está falando de comportamento empreendedor. Justamente. Que é iniciativa, que é autorresponsabilidade, que é se comprometer, que é ter proatividade, que é ter autonomia, que é ter autoconfiança. Ou seja, são comportamentos que você tem na vida que fazem diferença em qualquer fase, porque tudo que você quiser fazer, imagina, essas competências vão fazer diferença. Sim. Então, o reconhecimento do ambiente, né? Eu acho que é um grande diferencial assim, das pessoas que são empreendedoras, elas saberem onde elas estão. Né? O reconhecer o ambiente para agir dentro desse ambiente é muito importante, né? E é uma coisa que faz muita diferença, né? Na criança. Saber o comportamento certo para determinada situação. O admitir o erro é um comportamento empreendedor? Claro que é, e é importantíssimo. No meu programa, inclusive, é a primeira competência que eu trabalho. Agora, eu vou te responder isso e vou só comentar sobre a fala da Fernanda, que é o seguinte. Para as crianças fazem total diferença, mas é importante essa consciência partir dos pais. Por isso o programa é voltado para os pais. Por quê? Porque é auxiliar, fazer um ajuste na condução do dia a dia, de uma forma leve. Não é nada de aumentar a atividade para os filhos, não. É a condução. Como é que você vai conduzir? E aí, falando sobre a autorresponsabilidade, imagina, vocês e os ouvintes. Imagina que você conheça, talvez você conheça algum adulto que ele tem dificuldade em assumir essa responsabilidade sobre as decisões e sobre as ações dele. Isso faz diferença na vida dele? Demais. É isso. Só que o que acontece? Se faz tanta diferença, se você desenvolve isso desde a infância, adolescência, a vida dele vai ser diferente. Entende? Lina, e uma coisa que eu ia te perguntar, assim, né? Isso já estava borbulhando na minha cabeça. A gente vê uma corrida, né? Assim, uma corrida na vida adulta, hoje, em busca de desenvolver essas habilidades. Ou seja, as pessoas adultas hoje, a grande maioria delas não tem essas habilidades. Estão aí, né, buscando cada vez mais ajuda através de terapia, através das práticas comportamentais, né? É possível uma pessoa que ainda não tem essas habilidades transmitir isso para um filho? É possível aprender junto com o filho? Fernanda, suas perguntas estão maravilhosas, viu? Vou te falar o seguinte, é totalmente possível. Até porque, imagina para você ver, se o programa dependesse de que todos os pais tivessem essas competências para passar para os filhos, não faria tanto sentido. Então, é perfeitamente possível. O que é preciso? É que o pai entenda, primeiro, qual que é a competência que vai fazer mais, ou quais são as que vão fazer mais, trazer mais impacto positivo para a vida do filho naquele momento. Porque nós pais sabemos também, né? O que está pegando ali, o que está mais difícil. E tem também diagnósticos para isso, nós vamos comentar sobre isso depois. Mas é perfeitamente possível. O que ele precisa é entender a diferença que essa competência vai fazer na vida e como é que ele leva para a rotina do filho no dia a dia. Então, é perfeitamente possível. Então é como uma aula. O programa vem mesmo para auxiliar o pai até no diagnóstico das competências. Sim, o que acontece lá no meu site? Tem o www.linavaleria.com.br, tem um diagnóstico gratuito. Eu desenvolvi esse diagnóstico que ele é um pontapé, ele é o primeiro passo. Você entra lá, você vai responder
Rapidinho, você não vai gastar mais que 5 minutos. Como é que o seu filho age no dia a dia? E aí você vai visualizar na hora um gráfico sobre as competências trabalhadas no programa e vai receber por e-mail também. Então esse é um primeiro passo que pode te ajudar a começar a clarear, a trazer mais entendimento de quais competências seriam prioridade para começar a trabalhar. Repete o site, Lina. www.linavaleria.com.br. Valéria com 2 L's. O Lina normal. Lina normal. E a pessoa acessa o seu site, faz esse teste, recebe de forma gratuita? Gratuita, totalmente gratuita. Tá, isso é importante, né? Saber, né? Não sei se ainda está na parte do roteiro, ainda, Fernanda, né? Por causa da minha correria, né? Uma das coisas que eu recebi também, a gente comentou aqui, foi a questão do termo, dessa questão de pais desnecessários, né? Nossa, ontem eu recebi umas 3 perguntas assim, meu Deus, pais desnecessários? Então a gente não precisa de... Explica para o rádio ouvinte também, como você chegou nesse pais desnecessários, filhos empreendedores. Eu falo assim, na terminologia mesmo, no conceito, para a pessoa entender que não tem nada a ver, às vezes, o princípio daquela... Nossa, se enxerga, você lê, você fica um pouco chocado na hora, né? Mas, na verdade, é uma ligação muito interessante que você fez em relação à criação disso, né? É interessante, assim, eu também recebo muito assim, sabe? Como assim? Eu não quero ser desnecessário. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, o apoio, a presença, o amor, isso nós sempre seremos necessários, não resta dúvida. Mas esse é o grande objetivo dos pais. É se tornar cada vez mais desnecessários para os filhos. O que é isso? É preparar os filhos para a vida. É preparar para a vida. Gente, isso é maravilhoso. Filhos independentes. Autônomos, né? Isso traz autoconfiança. Então, na verdade, é isso. Porque se a gente pensa, se a gente faz muita coisa enquanto pais. Então, você tem que levar no médico, na escola, marcar um dentista, ajudar em alguma atividade. Isso são exatamente atividades que nós temos que fazer. Mas o papel mais importante é preparar os filhos para a vida. É que eles deem conta dos desafios que vão aparecer, porque vão aparecer. Não tem jeito, não tem vida sem desafio, não tem vida sem frustração. E que eles deem conta de passar por isso. Que eles deem conta de buscar aquilo que realmente faz sentido para eles, é importante para eles. E aí, nós não somos eternos. E mais do que isso, não é nem tanto essa questão. Imagina, é muito comum hoje, você ter filhos que 30, 35, 40, que não deram conta de sair de casa, que não têm uma autonomia, aí a autoconfiança está lá embaixo. Isso é extremamente ruim para ele e para os pais, porque aí eu falo que as preocupações elas são muito maiores. Então a gente tem que dar conta de dar espaço para eles, isso é transformador, é permitir que eles façam. Agora, é deixar correr grandes riscos de jeito nenhum, mas é dar espaço no dia a dia, para que eles deem opiniões, para que ele discorde de você com respeito. Discordar, ter uma opinião diferente, não é falta de respeito. Agora imagina, se ele não tem espaço até para isso dentro de casa, como é que ele vai desenvolver uma autonomia? E uma outra coisa importante eu não tenho dúvida que o ambiente em casa é o mais determinante para o desenvolvimento dessas competências. Então, ser desnecessário é isso, é permitir que o filho se desenvolva, é que ele faça o melhor que ele consegue, entende? Aí ele vai chegar no maior potencial dele, mas a sua presença, o seu apoio, os seus conselhos, o seu monitoramento, o seu amor, eles são necessários, mas não ficar controlando demais, para não permitir, não é para não permitir, de forma que não permita que ele se desenvolva, que ele desenvolva o potencial dele. Uma coisa é quando o filho retorna com o amor, né? O amor é um elo fortíssimo. E às vezes as pessoas acham que os serviços, né? A necessidade que o filho tem daquele pai que faz tudo por ele, né? É um elo muito frágil. Porque um pai que resolve tudo para o filho, ele pode ser facilmente substituído por qualquer outra pessoa, né? Inclusive, o que eles falam assim, antigamente, né, quando o rapaz casava, ele substituía a mãe pela esposa. Aquela pessoa que vai fazer tudo por ele, né? E na verdade, quando a pessoa é uma pessoa que é autônoma, né? Ela consegue desenvolver toda a sua vida
e volta sempre pelo amor. É o elo principal, né? Que une a pessoa a outra é o amor, não é a necessidade de que aquela pessoa faça alguma coisa por mim, né? Sem dúvida. E tem uma coisa, quando você fala assim, né, dos pais que fazem tudo pelos filhos. Todos nós erramos, né, com as melhores intenções, mas o que acontece? Tem algumas causas para isso, sabe? Assim, primeiro que muitas vezes os pais controlam muito, eles querem garantir um bom resultado, com as melhores intenções. Sim. Então, o que acontece? Se eu controlo muito, eu não estou permitindo que ele desenvolva autonomia. Eu estou lhe sempre dizendo o que fazer, né? Uma outra questão, então esse controle excessivo ele é muito comum. Uma outra questão é muito mais fácil e mais rápido fazer por eles. Sim. Então, tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes eu esperar o tempo deles é mais difícil, eu vou lá, faço e resolvo, pronto, tá feito. Mas eu tô tirando deles a possibilidade de fazerem, de errar, de aprender, de tomar uma decisão. E uma outra coisa também é que alguns pais têm uma dificuldade, eu entendo isso assim, uma dor, como se fosse assim, porque tá sentindo que o filho vai precisando cada vez menos dele. É gostoso ali essa relação. A dependência, né? Mas isso é necessário. Isso é necessário. É para ele. Então, assim... desnecessário é necessário. Exatamente. Então, assim, tem que tomar um grande cuidado com isso, sabe? E tem uma outra coisa. Então, assim, hoje nós temos muitas demandas. Então, nós trabalhamos muito. A gente tem demandas de todos os lados. Sim. É muito fácil entrar no automático e você, com a melhor das intenções enquanto pai ou mãe, não está percebendo as características que está desenvolvendo o filho. Sim. Então, às vezes, você está ali, claro, fazendo o seu melhor, mas às vezes o que pode estar desenvolvendo? Falta de autonomia, falta de autoconfiança. Entende? Então, assim, e uma outra razão também para isso. É muito comum que os pais repliquem inconscientemente nos filhos a forma que foi criado. Ou então o contrário, né? Eu vejo muitos pais falando assim, eu quero dar tudo que eu não tive. Exatamente. E aí a vida do filho é outra, não é a sua. Né? Então, assim, o que é o antídoto para isso? É trazer intencionalidade, é entender o que as suas ações estão desenvolvendo, é entender o que você está buscando desenvolver no seu filho, para poder agir no dia a dia de uma forma diferente. Do programa? Seria esse o objetivo? O grande objetivo do programa é auxiliar os pais a fazer um ajuste de condução no dia a dia e voltado para aquelas competências que ele julga mais importantes. Eu trabalho 6 competências no programa, que são autorresponsabilidade, comprometimento, disciplina, proatividade, autonomia e autoconfiança. No meu programa, eu chamo essas competências de competências empreendedoras base. Por quê? Porque eu entendo que elas são base para qualquer coisa que você queira fazer na vida, vai sair melhor. Você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais realizado e para qualquer fase da vida. Imagina um adolescente que ele tem mais disciplina. Imagina um adolescente que ele tem uma autorresponsabilidade desenvolvida, ou seja, ele não fica te culpando pelos erros, pelo que ele não faz. Então, a gente tem que estar atento a isso no dia a dia, porque senão é isso, com as melhores intenções, desenvolve o contrário. E tem idade certa para começar a trabalhar essas habilidades, essas competências? O que acontece? Eu falo que o mais importante é a mentalidade dos pais, é os pais entenderem. Mas o meu programa, por exemplo, o principal público são pais de 6 a 16 anos, com filhos de 6 a 16 anos. Porque é mais aplicável no dia a dia. Né? Cada fase, ela pede uma questão. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência e desenvolvimento infantil, muito para apoiar mesmo, sabe, esse processo. E aí, por exemplo, tem fase, você pega ali de 1 a 3 anos, o objetivo é outro, né? É conexão, é muito de você acolher, de acolhimento, né? Então, não é de você ficar ali no dia a dia. E outra coisa, quando eu falo assim de conexão, um objetivo também do programa, além de desenvolver as competências, é reforçar a conexão com os pais. Porque a gente vê, por exemplo, na adolescência é muito comum que tenha um afastamento, uma ruptura. E aí, além dessas competências, eu trabalho 2 habilidades facilitadoras do processo, que é empatia e comunicação, que são dois pontos, dois aspectos que mudam muito essa relação. Gente, é fácil? Não. Mas quando eu consigo me comunicar melhor com meu filho, quando eu consigo me colocar no lugar dele,
Isso melhora muito e facilita esse processo. Uhum. Agora, Lina, né, você trazendo isso é tão necessário tanto para os pais quanto para os filhos, né? Porque é uma grande dificuldade do mundo adulto hoje, que a gente replica, assim, a nossa forma de relacionamento, ela é a nossa forma de relacionamento com todas as pessoas. Às vezes o social tem uma máscara, né? A gente tem aquela máscara social e chega em casa, tá exausto e acaba descontando tudo na família mesmo. Mas, no fundo, o nosso comportamento ele é muito parecido com todas as pessoas. Existe, por exemplo, as pessoas que têm a comunicação mais violenta. E elas fazem essa comunicação mais violenta, tanto com as pessoas do trabalho, quanto em casa. E acaba que os filhos reagem também a essa comunicação mais violenta, né? Então, um modo também de se comunicar é trabalhado dentro do programa. É trabalhado dentro do programa. E na verdade, assim, o que é o antídoto para isso? É trazer intencionalidade, saber o que eu preciso ajustar na minha condução enquanto mãe. Quando você quer mudar um comportamento, seja você adulto ou você quer ajustar um comportamento, melhorar, desenvolver mais o seu filho, mas vamos falar do adulto, até para ficar mais claro. Quando eu quero mudar um comportamento, eu preciso pensar antes de agir. Por isso a intencionalidade ela faz tanta diferença. Porque se eu não pensar antes de agir, eu vou agir como eu estou acostumado. Eu entro no automático. Entende? Então, assim, para mudar um comportamento, então quando você está falando de comunicação, às vezes a pessoa tem essa comunicação mais violenta, o pai ou mãe, eu tenho que trazer intencionalidade, entender assim, olha, eu já entendi que a minha comunicação precisa melhorar, o que eu preciso fazer? E aí no início requer um esforço maior para mudar essa forma. Eu vou ter que estar sempre me policiando no início. Conforme isso vai se desenvolvendo, isso vai ficando também entrando no meu modo novo de relacionar. Quer dizer que eu nunca vou errar? Claro que não. Claro que não, gente. Todos nós erramos com as melhores intenções, mas a questão é errar menos. A gente faz um belíssimo trabalho enquanto pais e mães. Eu sei que todos fazem, né, o melhor que pode, mas é possível fazer melhor. Então é errar menos e não ficar cometendo os mesmos erros. Gostaria de fazer uma pergunta e ao mesmo tempo a pergunta, na verdade, e também uma cutucada aqui, até mesmo no poder público, esse tipo de situação. Né? A gente sabe que você viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro, dá palestra, né? Enfim. Você já foi convidado alguma vez para dar palestra aqui em Diamantina, seja em âmbito, um exemplo, pais da educação estadual ou pais da educação municipal? Eu falo assim, porque é importante a gente saber lidar com essas coisas e elos que garantem presença são elos que envolvem a educação dos filhos a partir dos 6 anos, como você acabou de falar, né? Que você fala mais entre 6 e 16 anos no seu programa. Por quê? Você fala, eu vou dar uma palestra em tal lugar, uma coisa. Agora, a escola, a Secretaria de Educação convoca os pais para comparecerem a uma escola com uma palestra nesse sentido. Já aconteceu esse convite? E complementando isso, é possível, né, também envolver com uma política pública dentro do município uma capacitação também para professores na área da educação nesse sentido? Tiago, é o seguinte, na verdade aqui em Diamantina, eu já tive conversas com donos de escolas particulares que têm a intenção de levar. Né? Então são conversas que ainda não se concretizaram, se concretizar, seja no âmbito público ou não, eu faço com o maior prazer, mas no público não. No público nunca teve essa conversa não. Mas assim, é perfeitamente possível. Eu sou contratada por escolas, por instituições para fazer isso, porque os pais, eles fazem parte da comunidade escolar. Então, é muito importante envolver os pais nisso aí, sabe? É para reforçar mesmo. E, na verdade, quando a gente fala em educação empreendedora, que é o que eu acredito que é uma tendência, acredito que as escolas precisam se voltar mais para isso, que é preparar os filhos, os alunos para a vida mesmo. Então, assim, as escolas, faz todo sentido trabalhar essa comunidade escolar. E aí tem uma outra questão, que é o que você trouxe, que são os educadores, Sim. que são os professores. Por quê? A gente sabe que não é fácil a profissão de educador,
Mas o meu trabalho, nesse âmbito que eu faço, são palestras para trabalhar a mentalidade empreendedora dos educadores. Sim. Eles precisam disso. Muitos já têm essa mentalidade desenvolvida, sim, mas muitos ainda não. A geração mudou muito. O comportamento do jovem mudou muito. Então, é preciso adequar muita coisa. É preciso entender o que é mais importante dentro da sala de aula. Porque hoje, se a gente pensar, gente, conteúdo está na internet. Quer dizer que nenhum conteúdo é importante? De jeito nenhum. Mas como é que eu lido com esse jovem? Como é que eu prendo a atenção dele? O que eu passo para ele? Qual competência que eu quero desenvolver neles através do conteúdo, através de trabalhos, entende? Então, assim, eu faço essa palestra que é muito bacana para educadores, para auxiliá-los a desenvolver esse olhar. Porque quando a gente fala de educação empreendedora, primeiro, eu não tenho dúvida, como eu disse, do impacto em casa. Isso é um fato. Mas quando você junta o impacto em casa com esse trabalho na escola, esse objetivo na escola, claro que isso é potencializado, mais ainda. Sim. E como você disse, né, as habilidades elas servem para todos os setores da vida. Então, se você aplica isso dentro de casa e tem aquilo, né, dentro da escola, é um somatório, né? É um somatório. E você sabe que eu vou comentar, quando a gente está falando de escola, um outro assunto que é o seguinte. Eu acho que vale a pena comentar para os ouvintes, que é o seguinte, muitos pais, de novo, eu falo isso muito porque é verdade, com as melhores intenções, às vezes eles querem influenciar e direcionar qual a profissão do filho. Então, às vezes uma profissão mais segura, ou às vezes a profissão do pai ou da mãe, que já está ali encaminhado. O que eu trago, assim, diante da minha experiência eu não acho interessante essa influência. O que eu acho importante é desenvolva os comportamentos empreendedores para que eles tenham mais segurança para tomar a decisão daquilo que faz sentido para eles. E se eles têm as competências empreendedoras desenvolvidas, eles vão ser o melhor profissional em qualquer área que eles quiserem. Agora, o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar a que ele entenda o que faz mais sentido para ele. Entende? Trazendo conversas, perguntas. Outra coisa. Teste vocacional, assim? Não quer dizer que o teste não seja importante. Sim. Mas o que eu trabalho é o seguinte, olha, primeiro, se você oferece para o seu filho oportunidade de fazer coisas diferentes, isso é muito legal, porque muitas vezes você vai se descobrindo. Sim. Você descobre uma coisa que faz sentido, que gosta. E aí o seguinte, eu costumo dizer que tem algumas perguntas muito interessantes. Primeiro, o que você é bom? Né, trazer ele para pensar isso, no que ele é bom. E não quer dizer que ele vai fazer só no que ele é bom. Pode ser que tenha uma coisa que ele goste muito, que ele ainda não é bom e que ele vai treinar. Mas a consciência de entender isso. No que ele é bom, o que ele gosta mais de fazer. Gente, eu não tenho dúvida que todos nós temos um talento, um dom. Eu não tenho dúvida. Só que a maioria das pessoas não sabem qual é o seu dom. Agora, essa questão, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. O que meu filho é bom? Aí vai lá e incentiva ao máximo aí outras coisas que seriam importantes. Mas meu filho não gosta disso, não vou colocá-lo. Isso, você aconselha fazer isso, assim, desenvolver, colocar o filho naquelas coisas que ele é bom, né? E realmente excluir essas oportunidades de descobrir novas coisas? Então, eu acho que a oportunidade de se experimentar em coisas novas é importante. Agora, se ele não gosta de uma atividade que ela não é necessária para a vida dele, eu não sugiro que ele seja forçado a fazer. Eu acho que ele tem que experimentar, porque pode ser que ele tenha uma surpresa, sim. Então, quanto mais oportunidades de fazer coisas novas eu acho interessante. Agora, tem que tomar um cuidado o seguinte, quando eu falo de intencionalidade e de levar isso para o dia a dia, o que acontece? É muito comum jovens que entra para um futebol, não gostei, sai. Entra para uma aula de dança, não gostei, sai. Entra para um vôlei, não gostei, sai. O que acontece? Claro que tem um limite, a gente tem que tomar um cuidado. Se a criança ou adolescente ele tomou uma aversão sobre uma atividade, é diferente. Olha, não, ali não dá, porque não é interessante você deixar ele num espaço de sofrimento. Se não é isso, eu sugiro que tenha um esforço para que insista um pouco. Por quê? Você está desenvolvendo persistência. Você está desenvolvendo uma resiliência, porque amanhã tem pessoas que não dão conta de continuar aquilo que elas fazem. É um comportamento tão natural, né? Assim, é importante, né? Não, criança, a maioria delas, você coloca ali, não sei, foi comigo e foi assim com os meus filhos. Você coloca numa aula, 2, 3 meses, não quero mais. Aí vai para outra coisa, 3 meses, cansei, não quero mais.
e vai indo, né? Vai passando a infância, entra ali na adolescência, nesse processo de entrar e sair das coisas. E acaba experimentando tudo, mas não fez nada, né? Exatamente. E aí, para mim, o mais importante é o que isso está desenvolvendo para a vida. Essa é a questão. O que está desenvolvendo? Então, se é uma pessoa que ela não consegue dar continuidade às coisas que ela está fazendo, agora, é claro, tem a fase, como você está falando, que o filho quer sair. E aí eu tenho que pensar, olha, tá numa situação de sofrimento, tá com uma aversão, ou não, eu tenho que estimular. Então eu tenho que estimular. E aí tem atividades que é muito interessante, que os pais vão estimulando, e os filhos continuam, e claro, se eles continuam, eles vão melhorando a performance, o resultado. E depois eles têm um baita orgulho deles, a autoconfiança é reforçada. Eles entendem, e muitas vezes até inconscientemente isso, olha, vai ter momentos que não vão ser fáceis, inconscientemente, mas eu preciso continuar. Sim. Gente, isso é importantíssimo na vida. E uma coisa que você trouxe realmente, assim, ninguém é expert na primeira aula, né? Ninguém. E só quando você domina aquilo ali que realmente você tem a motivação de ir porque você é bom, né? Fernanda e Tiago, pensem uma coisa. Imagina uma criança, um adolescente que ele quer fazer uma atividade, mas que ele não é bom. Imagina que ele treina, que ele não desiste, que ele fica bom pelo esforço dele, gente. Nossa. Isso é sensacional. Isso é sensacional para nós adultos. Imagina para uma criança, para um adolescente. Só que o quanto isso vai sendo reforçado, né? Sim, com certeza. Minha filha tá no jiu-jitsu agora mesmo. Eu sei que você vai faturar agora, Fernanda. Já me viu, E assim, de todas essas apostas e escolhas, né, que a gente vai fazer, minha menina tem 9, vai fazer 10 anos, já foi natação, balé, se imaginar, já fez. Mas parece que no jiu-jitsu agora se encontrou. Tá. E assim, não significa que ela é a melhor. De jeito muito pelo nenhum. contrário, ela está sendo muito cobrada para melhorar cada dia mais. Questão de concentração, questão de percepção. Mas isso não está fazendo ela desistir, que é o que você está falando. Então acho que a pega é essa. Você sabe de uma coisa também? O desafio para ela está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo esse desafio está gostoso. Eu acho que essa que é o cerne, né, da questão também. E tem uma outra coisa. Pode acontecer, não quer dizer que vai, mas pode acontecer, por exemplo, pré-adolescência, adolescência, de um momento ela querer sair. E aí, se você tá vendo que é uma coisa que ela gosta, que é uma coisa momentânea, aí os pais têm que entrar com estímulo. E tem uma outra coisa. Olha pra você ver, e esses comportamentos, essas competências, muitas vezes, quando você tá desenvolvendo uma, ela puxa outra. Então, por exemplo, imagina, olha, se ela tá ali, ela tá desenvolvendo a persistência, o comprometimento, mas ela também desenvolvendo a disciplina. Isso. Que é o quê? Toda semana, naqueles horários, ela tem aquele compromisso, e ela não falta, a não ser em exceção, a não ser um imprevisto que realmente não tenha jeito, tá desenvolvendo a disciplina. Sim. Eu vou fazer um complemento. O que aconteceu uma vez? Um pai, na verdade uma mãe, estava participando da mentoria comigo. E para vocês verem como é que assim, muitas vezes inconscientemente, mas a falta de intencionalidade, sabe? De levar para o dia a dia, entender o que está desenvolvendo. Ela falou o seguinte, olha, meu filho faz natação, só que o dia que está chovendo muito ou muito frio, eu fico com dó e não acordo ele. Gente, é uma atitude amorosa, entende? Mas o que isso está desenvolvendo? A falta de disciplina. E o que vai chegar quando ele estiver mais velho? O dia vai sofrer para poder conseguir fazer as coisas. Demais, hoje eu não vou trabalhar. E é uma dor da mãe. Se ela acostuma ele ali desde novo a estar sempre com as atividades, os compromissos dele, que ele não falte caso seja necessário, ele está desenvolvendo a disciplina. Amanhã ele tem essa disciplina mais fortalecida. A diferença que faz a intenção. Você saber o que a sua ação está desenvolvendo no seu filho. Agora, eu cometi um erro, eu acho que, assim, que é a ansiedade do pai, né? A ansiedade do pai e da mãe. A gente quer tudo pro filho da gente muito rápido, né? Então, às vezes a criança está ali com 3 anos, aí você coloca ela na aula de tudo e quer que ela faça. Ela não tem ainda a maturação necessária, né, para entender, né, e levar aquilo ali como uma atividade. E realmente cansa. Então hoje, que ela já tem 9, que eu acho que é a idade, né, de você realmente colocar, até da criança saber se ela gosta ou não, né, ela já está mais madura para essas escolhas, né.
E aí ela já experimentou de tudo e pôs na cabeça de que não gostou de nada, né? Então eu acho que isso também, essa ansiedade de nós pais, prejudica muito nessa experimentação da criança, né? É necessário o tempo certo também para você colocar e insistir com o filho, né? Na verdade, assim, eu concordo com você, tem que tomar um cuidado com a ansiedade e com a expectativa que os pais têm em relação aos filhos. Gente, primeira coisa é o seguinte, nós todos erramos, é um fato, né? Porque da onde foi tirado que se eu erro, meu filho não pode errar? Primeira coisa. Então, tem que tomar um cuidado com a ansiedade e com a expectativa. E eu concordo com você com essa ansiedade. Primeiro, cada um tem seu tempo, né? Claro que eu tenho que tomar um cuidado o seguinte, não, então cada um tem seu tempo, eu vou esperar, aí passou 10, passou, tá com 12, passou, tá com 14, não. Eu acho que tem coisas que tem que ser ajustadas e quanto antes melhor. Quanto antes melhor. É sempre possível desenvolver, tanto que é possível desenvolver nos adultos. Agora, o esforço é muito maior para isso. Então, quanto antes desenvolver, melhor. Mas uma coisa também que eu acho que traz muita ansiedade, Fernanda, que eu trabalho muito isso com os pais, falo muito isso, é não se comparar e não comparar os filhos. Cada pessoa é uma pessoa. E aí, quando a gente fala de comparação, por exemplo, as redes sociais hoje, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado. Nossa. Por quê? O que tem na rede social? Perfeição. Tudo. Não é um mundo real. A vida é linda, maravilhosa. Então, você olha e fala, nossa, a família de fulano é muito mais feliz. O filho de fulano é muito... Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Então, não se compare. Você pode se inspirar. De repente, tem sim uma condução de um outro pai que você fala, não, que interessante, eu posso trazer para mim, isso é inspiração. Mas não comparar. Né? Cada um tem o tempo, foque no seu filho. E foque não no que só no que falta, no que ele tem. E uma coisa importante também é ajustar esse olhar para o filho. Olhe para ele entendendo o seguinte, você dá conta, você consegue. Fala isso para ele, você consegue. Isso é importante, eles sentem isso. Então, tanto eu tenho que direcionar, monitorar, conduzir, mas eu também tenho que olhar para ele, porque todos nós temos pontos fortes e fracos. Eles também têm pontos fortes. Qual que é o do seu filho não tem que ser igual ao do outro. Agora, a gente já bateu um papo sobre o que é o programa, agora a aula prática. Vamos lá, papais e mamães, o que a gente pode mudar no nosso comportamento e o que o programa traz pra gente, que a gente pode, primeiro, diagnosticar, né, o que melhorar dentro da nossa casa e o nosso comportamento enquanto pais, né, e quais são os resultados do programa na prática com os filhos. Na verdade é o seguinte, é claro que aqui de uma forma rápida e bem superficial, né? Mas é isso, quando você fala de entender quais competências, é o que a gente falou, o diagnóstico que tem lá gratuito é um primeiro passo, né? Não é o único no programa, isso é aprofundado, mais aprofundado, mas é um primeiro passo. Agora, com relação à prática, uma coisa importante, a primeira coisa é eu entender o que na minha condução que precisa ser melhorado. Mas tem algumas atividades práticas que eu vou dar como exemplo, que podem ajustar, mas para entender o movimento que precisa ser feito. Para começar, a gente já comentou hoje mais cedo sobre a autorresponsabilidade, né? A importância disso. Tem uma coisa que é o seguinte, um ambiente que ele é muito rígido dentro de casa, ou seja, quando o ambiente é muito rígido, é um ambiente que ele não é muito tolerante ao erro. O que isso muitas vezes pode desenvolver? Falta de autorresponsabilidade. Por quê? Porque se o filho falar fui eu, ele está em maus lençóis. Então é melhor ele falar que não foi ele. Entende? Então, ou seja, ele está ali não falando a verdade, ele está não desenvolvendo essa autorresponsabilidade. Agora, quando tem um ambiente, e gente, isso eu não estou falando que não é para ter limite, não é isso, tem que ter. Mas ter um ambiente tolerante ao erro é que ele saiba o seguinte, olha, ele sabe que se ele errar, ele pode falar e ele vai aprender como fazer, entende? Ele não vai ter dificuldade de assumir. Então, isso é uma coisa importante para pensar, como é que está esse ambiente em casa? Mas e aí, como que é? Se a criança assume o erro, né? Eu alivio ela das consequências ou eu deixo ela assumir as consequências do erro? Eu deixo ela assumir, mas, gente, sem dureza. Sem brigar. Se ele te contou, o que você vai fazer é o seguinte, filho, olha, então vamos pensar aqui. Como é que você vai fazer de uma próxima vez? Porque dessa vez isso não foi bom. Na verdade, o que eu sugiro uma primeira vez, eu não acho que tem que ter uma punição, uma consequência, tem que ter uma conversa, olha. Então você já sabe como fazer, você já sabe que não foi interessante, que não foi legal. Se for alguma coisa com alguém, ele tem que pedir desculpa.
E se isso se repetir, mas já combina com ele, olha, mas se acontecer de novo, aí a conversa vai ser diferente no sentido de vai ter uma consequência. E quando eu falo de consequência, gente, é uma pequena consequência, não é para punir, é para educar. Né? Então, assim, mas na primeira eu não sugiro que tenha, não. Porque ele tem que ter liberdade, não é liberdade, ele tem que ter a possibilidade de errar e que isso seja leve. Gente, quantos adultos se penalizam o tempo todo por qualquer erro que comete? E a gente sabe que a gente vai cometer. Então, essa questão do ambiente, ela faz muita diferença. Uma outra atividade que é muito simples, que todo mundo pode fazer, que é mais do que uma sugestão, é um pedido que eu vou deixar aqui para os pais. Que é muito comum, não é em todas as casas que acontece, mas é muito comum. Deixe que o seu filho faça as atividades escolares dele sozinho. Eu vou explicar. Gente, vocês não imaginam o impacto disso na vida deles. Por quê? O que acontece? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Gente, vamos pensar. Isso é um peso que tira das costas da gente. Vamos pensar o que isso faz. Só que é com apoio. Não é assim, a partir de amanhã você vai fazer sozinho, tchau. Não, peraí. Você dá conta, o que vem de dever é o que você aprende na escola, você consegue. Se você tiver alguma dúvida, você me chama. O que isso desenvolve nele? E aí, combina com ele, mas é combinado. Isso é uma coisa importante, me lembra depois de comentar sobre combinados. Sim. Combina com ele qual que é dentro da rotina dele um horário interessante, um momento do dia que ele vai fazer as atividades. O que isso traz? Disciplina. Primeira coisa. Então, combinou o momento do dia e você vai monitorar. Não é ficar todo dia. Lembra que o que eu te falei? Vai fazer. Quando você fala todo dia, ele vai passar a esperar você falar para ele fazer. Então tem que monitorar. E se não estiver fazendo, aí tem que chamar e tem a consequência que foi combinada. Só que é o seguinte, quando ele faz sozinho, isso desenvolve a autonomia dele. A autorresponsabilidade primeiro, porque ele entende que aquilo ali não é uma responsabilidade sua, é dele. Quando o pai tá ali o tempo todo, daqui a pouco eu não fiz porque você não veio fazer comigo, entende? Então, primeira coisa, autorresponsabilidade. Segundo, comprometimento, disciplina. E quanto mais ele vai fazendo sozinho e dando conta, mais ele vai ficando com mais autonomia e com uma autoconfiança muito grande. E tem uma coisa, ele tá conseguindo fazer sozinho, você vai falar para ele o seguinte, olha, dia de prova é igual fazer dever sozinho. Gente, isso tira uma ansiedade, isso tira uma tensão, isso aumenta a autoconfiança. Tem meninos que passam mal no dia de prova, que choram, não precisa disso, mas ele tem a autoconfiança que ele dá conta de fazer sozinho. E isso é extremamente importante quando vira adulto. Eu passei isso, Lina, com o meu primeiro filho. Eu era extremamente rígida na cobrança do dever. Ele não podia errar o dever, que era uma guerra lá em casa. Por fim, ele chorava, eu chorava, virava um terror dentro de casa na hora do dever. Eu fui na escola e falei, eu vim aqui implorar para vocês não mandarem dever, porque tá acabando com o meu relacionamento com meu filho. São horas de terror o fazer dever. Eu falo dever, ele começa a chorar, porque ele sabe que vai dar briga. Aí ela era a Silvana, eu esqueci o cargo, ela virou para mim e falou assim, Fernanda, o dever não é para você. Você não tem que acompanhar. A única coisa que você tem que fazer, colocá-lo para fazer o dever. Ele tem que fazer o dever. E sozinho, porque a partir do dever que a gente vai diagnosticar o que ele não aprendeu dentro da sala de aula. E isso começou. E aí, no primeiro dia, eu falei, é hora de você fazer o dever. E ele falou, mas você não vai me ensinar? Eu falei, não. Porque você não me ama. Porque aí, já desistiu de mim. E aí eu falei, não. A escola falou que eu não preciso fazer o dever com você. Então, não vou fazer mais. A partir de hoje, é a sua obrigação e é você que vai fazer. E assim, ele aprendeu a fazer, dava o horário, ele fazia o dever. E hoje, ele é uma pessoa extremamente organizada com os estudos dele. Ele sabe a hora de estudar, ele não mata o horário dele de estudar para qualquer outra coisa e tem essa autonomia na gestão dos estudos dele. E isso é importantíssimo. Isso é fundamental. E aí tem uma coisa que é o seguinte, em relação ao dever, às vezes, gente, é muito comum os pais sentarem do lado, explicar cada questão com as melhores intenções. E aí o que acontece em relação a isso? Primeiro que, aliás, falar uma outra coisa antes. Muitas vezes chega um dever, chega um trabalho na escola que está perfeito.
uma maquete perfeita, ou seja, não foi seu filho que fez. Não tem que estar perfeito, tem que ser o melhor que ele consegue fazer. Ele vai fazer cada vez melhor. E aí, quando ele está fazendo o dever sozinho, aí é uma sugestão que eu vou dar. Quando ele te chamar, fala, olha, eu estou com dúvida nessa questão. Fala para ele o seguinte, faz do jeito que você entendeu, aí eu vou vir ver se está certo. Vocês vão se surpreender, na maioria das vezes eles vão acertar. Isso aumenta a autoconfiança. Não sei se vocês já ouviram isso, uma das maiores queixas dos professores universitários é que os alunos não sabem interpretar texto. Gente, mas como é que ele vai aprender a interpretar se muitas vezes o professor também, com a melhor das intenções, está ali ensinando cada questão no dia da prova, se os pais estão explicando cada enunciado do dever, ele tem, e aí ele vai acreditando cada vez mais nele. Gente, isso é transformador. Agora, importante, sobre os combinados. Combine com seus filhos. Então, chama ele para conversar e fala, olha, nós precisamos mudar isso aqui, isso não tá bom para você, fala o porquê que não tá bom, por que isso é importante, que ele dá conta, você tá ali para apoiar, e aí você vai combinar. Combinar não é estabelecer. Então, você tem que ouvir ele. Por exemplo, às vezes você vai falar assim, olha, você vai fazer seu dever todo dia 2 horas da tarde. Isso é relativo, porque às vezes tem criança, adolescente, que ele chega extremamente cansado da escola, estressado. Às vezes não vai dar certo. Ou, por exemplo, às vezes tem outros que não, que é melhor fazer em seguida. Escute ele. Qual que não tem a possibilidade de não estabelecermos um horário para você fazer, um momento. Mas vamos combinar juntos? Que você vai fazer, depois que você fizer, você faz o que você quiser, você tá livre para brincar com o cachorro, para fazer o que você quiser, para passear, não sei. Mas combinar com ele, isso é extremamente importante, que ele entenda o porquê da mudança, porque também não é chegar hoje e falar, a partir de hoje tá tudo diferente. Não, mas ele tem que entender. E aí é fazer combinado, escutá-lo. Aí entra a comunicação, e quando você passa a mudar um comportamento na sua condução que foi combinado com ele, é diferente, não foi simplesmente estabelecido, né? E aí é aquela história, aí você vai monitorar, bolar estratégias para fazer esse monitoramento, para não ficar todo dia falando, olha, deu 2 horas, tá na hora que a gente combinou. Não, peraí, observa o comportamento dele. Né? Você pode chegar e falar assim, já terminou o dever? Né? Diferente. Já terminou o dever? Não, não fiz. Mas não foi o combinado? Né? No outro dia não fala nada. E a consequência tem que ser combinada. Olha, então nós vamos combinar o seguinte, eu não vou ficar te falando todo dia. Mas se você não fizer, você não vai ter eletrônico nesse dia, o resto do dia. Tô dando um exemplo. Sim. Mas foi tudo combinado com ele. Não adianta ele chorar, ele estressar. Você fala, mas eu combinei com você. Isso tira, inclusive, um estresse da relação. Quem não cumpriu foi você. Porque eu tenho. E essa coisa, né, da gente ficar jogando na cara, pode? Porque eu tenho muito isso. Aí, você tirou, mas quem não cumpriu foi você. Mas isso não é jogar na cara. Mas é sem estender no sentido de uma briga, não precisa. É falar com ele o seguinte, olha, a gente combinou. Como você não fez, a gente também combinou que você não ia ter. Hoje você não vai ter, mas eu tenho certeza que amanhã você vai fazer o combinado e você vai ter. Sim. Olina, agora, né, a gente está falando aqui desses comportamentos que são básicos, né? São básicos do dia a dia de todo pai e toda mãe. Toda mãe, por um momento ou outro, né, até que o filho tenha essa autonomia, ele vai cobrar fazer um dever, ele vai cobrar arrumar o quarto, né, ajudar dentro de casa, ter ali as suas obrigações. Isso é, né, todo momento um pai ou uma mãe vai tentar fazer isso com o filho. Alguns acabam desistindo, né, largam para lá porque também cansa muito, outros perseveram e têm, né, bons resultados. E qual que é a importância, né, da gente tentar estabelecer essas regras dentro de casa? É importante o filho assumir essas responsabilidades dentro de casa? Ou isso na vida adulta não faz diferença? Fernanda, isso faz total diferença. Imagine quando, por exemplo, o filho está com 18, 20 anos. É muito comum, aí o pai fala, gente, mas não tem iniciativa para fazer. Nossa, mas não, falta aula, não tem disciplina, não tem responsabilidade. Aí você pega a rotina desde criança e fala, mas isso foi trabalhado? Gente, o que não foi trabalhado não vai aparecer de uma hora para outra, não tem. Aí vai ter que ser desenvolvido com muito mais esforço. E tem uma coisa, por que o programa é para pais com filhos de 6 a 16 anos?
a partir dessa idade, a influência dos pais sobre a mudança de comportamento diminui muito. Diminui muito. Quanto mais cedo é melhor. Mas sempre é tempo, mas diminui muito. Então, o que eu digo é o seguinte, é importantíssimo ter essa consciência agora. Gente, uma coisa que tem que tomar cuidado. Eu falo que mãe e pai, mas principalmente mãe e culpa é quase sinônimo. Tem que tomar um cuidado, sabe, assim, de não se culpar. Entender o seguinte, todos nós erramos, ok. O que serve o meu erro? Aprendizado. Agora, o que eu vou ajustar daqui pra frente? Isso é importante, para não ficar se martirizando também, porque todo mundo erra. Mas eu preciso ajustar. Quando eu tomo consciência, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou conduzir daqui para frente? E aí no programa tem ferramentas para isso, para ajudar nesse dia a dia, né? Para ver como vai levar essas competências escolhidas para o dia a dia, para fazer esse ajuste. Lina, 10h04. Eu queria muito que esse programa se estendesse, né? Mas temos todos compromissos, né? Depois aqui do programa. Só explica pra gente como se inscrever no programa Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores. Fernando, o que acontece? Primeiro que lá no meu Instagram, Lina Valéria, eu coloco muito conteúdo, né? Pra auxiliar de alguma forma. Às vezes coloco caixinhas de perguntas, vocês podem mandar. Que estando dentro desse assunto do meu programa, eu respondo, porque faz parte do meu propósito. Eu quero que isso faça diferença para os pais. Sobre o programa é o seguinte, eu conduzo às vezes turmas online, porque às vezes tem pessoas de outros estados que querem fazer, pessoas de Minas, na última turma tinha gente até de Manaus, então às vezes eu conduzo turmas online. E aí lá no meu Instagram, na bio, você vai entrar, tem um link para se inscrever. Agora, eu também sou contratada por instituições. Então, por exemplo, há um mês atrás, eu conduzi uma turma presencial em Montes Claros, onde eu fui contratada pelo Sebrae e pelo Cicobi para isso. Então, conduzi uma turma presencial para pais. O material é excelente, sensacional. Agora, por exemplo, daqui a um mês, menos de um mês, eu vou conduzir uma outra turma, também contratada pelo Sebrae, vai ser em Bocaiúva. Então, assim, tem essa possibilidade de ser contratada por instituições para promover, né? E aí, pessoas participar da turma. Tem a mentoria, que aí ela pode ser tanto individual quanto em grupo, mas muitas vezes a mentoria tem pessoas que participam do programa. E aí, o que acontece? Elas sentem que precisam de um acompanhamento a mais. Muitas não, muitas pegam aquelas ferramentas, tem ferramenta, inclusive, de dar continuidade, os próximos passos, né? E aí eu faço, inclusive, quando tem uma turma presencial, uma mentoria online 21 dias depois com a turma. Mas tem essa possibilidade da mentoria. Então, tanto podem se inscrever para a turma online, lá pelo meu Instagram tem o link, ou também solicitar até nessas instituições, para que tenha também uma turma presencial. Sim. Tem instituições, que é um exemplo, né? Podem ser várias outras, escolas e por poder público, sim, mas o Sebrae, o Cicobi, eles têm muito essa prática, né? Então, fica aí as possibilidades. Ai, que ótimo. Então, na página do Instagram, as pessoas conseguem acessar o conteúdo. Conseguem acessar, tem bastante conteúdo, o link também. Ok. Lina, muito obrigada pela sua presença, né, aqui nos estúdios da Mundo Mix. Sempre engrandecedor, né, bater esse papo. A gente acaba, né, Thiago, fazendo aquelas consultas, assumindo os nossos erros. Eu acho mas o interessante, Fernanda, do programa, e nós estamos aí há muitos anos aí nessa lida, é justamente o que o pessoal fala na rua, é isso. A gente pergunta o que eles querem perguntar, né? Porque a gente é pai, a gente é cidadão, a gente está no meio de todo mundo, pessoas normais como qualquer outra, então a gente pergunta o que a pessoa quer perguntar, né? Agradecer, Lina, né? Ainda bem que deu para você vir, já estou no pé de Lina, já tem uns tempos já, mas deu certo, né, Lina? Deu a agenda e sempre muito produtivo, esclarecedor, né? Ajuda muito quem tem em casa, quem tem oportunidade de ouvir, e quem não tem, fica no meu feed também, não sei como é que se Lina também está gravando, né? Mas fica no meu feed aí, Thiago com H, Belico com 2 L's, DTNA. Então fica no meu feed, quem não teve oportunidade, pegou no finalzinho do programa, sim, depois vai lá e assiste. Muito conteúdo, muito valeu. Bom. Obrigada, Lina, pela sua presença. Gente, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fernanda e Thiago, vocês interagem muito, é gostoso. E eu tenho prazer de falar, é meu propósito, eu venho muito feliz quando é possível, mas venho muito feliz, né? Espero ter agregado aí para os ouvintes. Com certeza, obrigada pela presença.